O princípio de inércia foi elaborado pelo Isaac Newton no final do século XVII. O princípio de inércia é a primeira lei de Newton, né? Ele diz que um objeto ele permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme se a somatória das forças que atuam sobre esse objeto for nula. Hoje nós estudamos esse princípio, né, no ensino médio, né? Então em cursos básicos de física. Mas apesar disso, esse é um princípio contraintuitivo, né? Extremamente contraintuitivo da física. Ele afirma que a tendência de um objeto é continuar em repouso, né? Até aí tudo bem, se nenhuma força atua sobre ele, né? Mas a tendência dele é continuar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, né? E a ideia de que a tendência de um objeto é continuar em movimento, se nenhuma intervenção for feita no objeto, né, ela é contraintuitiva, né? A gente não acostuma fácil com essa ideia. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o princípio de inércia, né? A gente vai explicar um pouquinho mais, discutir um pouco mais os conceitos relacionados a esse princípio e também a gente vai falar sobre esse aspecto contraintuitivo, né? Difícil de não natural, né? Que parece ser não natural do princípio de inércia, né? Que dificulta muito o ensino, né, o aprendizado desse princípio, né? A gente vai fazer uma abordagem histórica, né, e esse tipo de abordagens históricas, elas nos ajudam a entender a dificuldade, né, de ensinar esse tipo de conceito, né, porque elas mostram qual foi a dificuldade para a elaboração do conceito, né? Então, muitas vezes, isso ajuda bastante no campo do ensino também. Esse vídeo faz parte de uma série que a gente está gravando sobre a evolução das ideias da física. Esse é o canal Cientificar, é um canal de divulgação científica que a gente fala sobre ciência, sobre física, sobre filosofia da ciência. E se você gosta desses temas, se inscreva no canal e assim o YouTube vai te indicar os próximos vídeos que a gente vai postar aqui. Então, o princípio de inércia diz que um objeto tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, né, se nenhuma força atuar sobre ele, né? Se a somatória de forças sobre o objeto for nula, ele vai continuar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. E desse enunciado a gente consegue destacar o seguinte, né, que o enunciado ele estabelece uma relação, né, uma equivalência entre movimento e repouso, né? Então, os dois continuarão, a tendência do objeto é continuar ou em movimento retilíneo uniforme ou em repouso, né? Então você já estabelece uma relação de equivalência entre essas duas coisas, né? Assim, eles têm o mesmo estatuto, né? Eles estão no mesmo pé de igualdade ali, né? A tendência do objeto é permanecer de alguma forma nesses estados, né, se nenhuma força atuar sobre o objeto. Agora, essa equivalência entre movimento e repouso, né, um tipo particular de movimento, né, que é o movimento retilíneo uniforme e repouso, ela não é muito natural para a gente, né? Não é nada natural, não é nada intuitivo. Então, segundo esse princípio, né, se um objeto está se movimentando em linha reta com uma velocidade constante, ele vai ficar desse jeito eternamente, né? Até se nenhuma força, se nenhuma intervenção for feita sobre o movimento desse objeto, ele vai continuar assim eternamente. Ou seja, a tendência dele é continuar em movimento, esse tipo de movimento. Isso não é muito intuitivo para a gente, porque nós temos a tendência de imaginar que o movimento ele só acontece se uma força atuar sobre o objeto, né? Essa é uma ideia errada, tá? Mas a gente tem a tendência naturalmente a pensar desse jeito, né? Vamos considerar aqui um exemplo. Imagina que você está empurrando uma cadeira, né? Então, enquanto você empurra a cadeira, ela se desloca. Então, o movimento acontece enquanto você empurra a cadeira. Quando você para de empurrar, a cadeira para. Então, pensando nesse tipo de situação, a gente meio que faz uma conclusão que é errada, né? Mas a gente intuitivamente conclui que o movimento depende da força. Se não tiver força, não tem movimento. Então, cessar da causa, né, cessa o movimento. Se a força cessar, o movimento também cessa. Então, essa é uma ideia intuitiva, mas ela é errada, né? E a gente, com uma pequena variação desse exemplo, pode perceber que ela está errada. Porque se você, ao invés de ficar empurrando a cadeira, você deu um empurrão forte na cadeira, ela vai continuar deslizando por um tempo, né? Então, ali, enquanto ela desliza, você já parou, a força já parou de atuar na cadeira, você não faz mais força na cadeira, mas mesmo assim o movimento dela ainda continua. Na verdade, nesse caso, né, e aí que entra esse aspecto contraintuitivo do princípio de inércia, né, a tendência da cadeira é continuar em movimento. Se você empurra a cadeira, se não tivesse nenhuma outra força atuando na cadeira, né, que não é o caso, quando você está na sala e empurra uma cadeira, outras forças vão atuar. Na hora que você para de encostar na cadeira, enquanto ela desliza, outras forças atuam na cadeira, né, tipo o atrito. Agora, se nenhuma dessas forças atuassem, se a cadeira estivesse livre de interação de qualquer outro objeto,
a tendência dela seria continuar num eterno movimento com uma velocidade constante em linha reta, né? Essa seria a tendência se nenhuma força atuasse sobre a cadeira. E esse ponto é um ponto extremamente contraintuitivo, porque a gente tem uma dificuldade de criar, né, de aceitar essa equivalência entre a permanência desse tipo de movimento e a permanência de um outro estado, que é o estado de repouso, né? A gente tem uma dificuldade em imaginar que essas duas coisas, repouso e esse tipo de movimento, né, o movimento retilíneo uniforme, sejam equivalentes. Bom, apesar de não ser intuitivo o princípio de inércia, né, a gente tem que se acostumar com ele, né, porque realmente a gente consegue mostrar experimentalmente que esse princípio, né, que a teoria do Newton em geral, ela é uma teoria que bem adequada para descrever os fenômenos naturais, né, assim, dentro de certos limites, mas ela é muito bem adequada para descrever os fenômenos da mecânica. Então, nesse caso, a nossa intuição é que tem que ser meio que... a gente tem que duvidar da nossa intuição, né? Na ciência existem vários episódios desse tipo, né, em que a intuição não aponta o caminho correto, né? Na verdade, as teorias científicas são mais elaboradas e o pensamento intuitivo é um pensamento muito construído ali a partir de observações meio que descuidadas, assim, sem muita pretensão. Então, entre uma teoria científica e a nossa intuição, a gente deve confiar mais numa teoria científica. Agora, esse princípio, né, o princípio de inércia, ele foi elaborado ali, como eu falei, no século XVII, né, no final do século XVII, e o que existia antes dele? Como é que as pessoas explicavam o movimento antes da teoria do Newton, né? As pessoas usavam a teoria dominante, antes da teoria newtoniana, né, era a física aristotélica. Então, a teoria do Aristóteles era usada para descrever os movimentos. E a teoria do Aristóteles, ela tem um elemento central da teoria do Aristóteles, é justamente uma certa distinção hierárquica que ele faz entre a ideia, entre o movimento e o repouso. Na teoria de Aristóteles, a gente pode falar de uma espécie de superioridade do estado de repouso sobre o estado de movimento, né? Vamos entender isso aqui. Para Aristóteles, né, assim, a teoria do Aristóteles é extensa, complexa, então aqui eu estou fazendo um resumo assim, de minutos sobre a teoria do Aristóteles. É claro que vai ser uma revisão imprecisa, né? Então, assim, mas tem pessoas que dedicam a vida a estudar a teoria aristotélica, né? Mas por ponto aqui desse vídeo, o que importa é o seguinte, né? O Aristóteles, ele tem uma noção de que, né, ele parte de um princípio de que todos os eventos acontecem segundo alguma finalidade. Então, todas as coisas que acontecem no mundo têm uma finalidade. Então, por exemplo, né, do fluxo de água no rio, ao vento, à vida dos animais, à vida do ser humano, tudo isso tem finalidade. E ele vai falar também que movimentos que a gente considera como movimentos simples, que a princípio a gente tem até uma dificuldade de pensar que esses movimentos teriam algum tipo de finalidade, né? Por exemplo, o movimento de queda de uma pedra, para o Aristóteles, esse tipo de movimento também tem uma finalidade. E a finalidade de um movimento, de um fenômeno desses, né, da queda de uma pedra, é o seguinte, né? A pedra, ela tem um lugar natural no universo e a tendência dela é tentar alcançar esse lugar natural. Então, o movimento para a pedra é um mecanismo que permite com que ela alcance a finalidade da sua existência, né? Que é se deslocar para o seu lugar natural. Então, o objeto que está no seu lugar natural, ele está em repouso, né? Então, nesse sentido, o repouso é como se fosse um estágio mais completo do objeto, né? O movimento, ele é um estágio incompleto, porque o objeto ainda não alcançou o seu objetivo, por isso ele está em movimento. Agora, quando ele está em repouso, ele alcançou o objetivo, alcançou sua finalidade, né? Então, nesse sentido, o repouso pode ser pensado como um estado, né? Como uma situação superior àquela que o objeto está quando ele está em movimento. E aqui nesse ponto, né, a teoria do Aristóteles, ela combina mais com o senso comum, né? É claro que ela não é um resultado do senso comum, ela não é senso comum, ela é uma teoria complexa, tem várias derivações, né, que ele vai fazer, vários justificativos, argumentações, então ela não é assim, um resultado direto do senso comum. Mas ela é uma construção que, nesse caso, ela combina com o senso comum, né, porque principalmente nessa distinção que ele vai estabelecer entre a ideia de movimento e o repouso, né? Como se eles tivessem como se a gente pudesse fazer uma distinção hierárquica, né? Como se essas coisas tivessem um estatuto completamente diferente, né? Um status diferente. Então, estar em repouso, estar em movimento, são coisas completamente distintas, né? E a gente nunca poderia colocar os dois, sei lá, na mesma frase, né? Na mesma situação, né? Então, nesse sentido, né, a teoria aristotélica ela se aproxima mais do senso comum do que
a teoria newtoniana. Porque quando o princípio de inércia, né, estabelece que um estado de repouso, ele vai falar que um objeto em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, ele já cria ali um vínculo entre essas duas coisas. Né? Ele coloca o repouso e o estado de movimento retilíneo uniforme como coisas em pé de igualdade, né? Coisas que têm o mesmo status. Né? E isso não pode ser feito, é impossível se você pensar no contexto da teoria aristotélica. Essa igualdade aí de status, de movimento e repouso, seria impossível para Aristóteles. E aqui a gente entende que o princípio de inércia ele é um princípio central da teoria newtoniana. Né? Ele é a primeira lei de Newton. Né? Então, assim, a mecânica newtoniana, né, e todos esses mecanismos que o Newton vai introduzir, eles não poderiam ser pensados, por exemplo, o princípio de inércia não poderia ser pensado no contexto da física aristotélica por causa dessa distinção entre movimento e repouso. Né? Então, esse ponto da teoria aristotélica, né, essa distinção que ele fazia, ela acaba tornando muito difícil a elaboração desse princípio. Né? Então, se você não conseguiria derivar da teoria de Aristóteles isso. Né? Foi preciso uma revolução, né, a revolução científica, né, para estabelecer novos conceitos, novos paradigmas, né, novas práticas no campo da ciência. E assim, com essas novas práticas, foi possível elaborar esse princípio de inércia. Né? Então, o princípio de inércia depende de uma construção, por exemplo, depende da ideia de que a matemática pode ser usada na física. Né? E assim você começa a interpretar o movimento como uma simples mudança de posição, não como algo que tem como, sei lá, um mecanismo que vai permitir com que o objeto cumpra a finalidade da sua existência. Né? Isso é um peso muito grande. Esse movimento não é isso, né? Assim, pelo menos na física contemporânea, né? O movimento é algo muito mais simples. O movimento é só, né, uma mudança de posição. Né? Então, o princípio de inércia ele não poderia ser derivado da física aristotélica. Né? Foi necessário realmente uma substituição completa da teoria. Né? Foi o que aconteceu aí durante esse período, né? Esse período que começa com a Revolução Científica, né, e que acaba terminando com a teoria newtoniana, né, que estabelece ali uma nova construção, né, uma nova explicação para os fenômenos naturais. Então a gente pode traçar um paralelo aqui entre a dificuldade que a gente tem hoje que os alunos têm em aprender esse princípio, né, acostumar com essa ideia, né, e a dificuldade que foi enfrentada ali pelos cientistas para a elaboração desse princípio. Porque realmente a ideia de que você pode colocar em pé de igualdade ali, movimento e repouso, como se esses fossem a tendência, como se isso fosse a tendência do objeto, né, ela permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, né, imaginar que essas duas coisas são tendências do objeto, né, o objeto tem a tendência de permanecer nesses estados, isso realmente não combina com a nossa intuição. Né? Então, assim, os cientistas enfrentaram essa dificuldade para elaborar esse princípio e hoje, né, os alunos enfrentam dificuldade também nos cursos de física básica ou nos cursos na física do ensino médio, né? Os alunos enfrentam essa dificuldade para acostumar com esse princípio importante da física.